mortes violentas contra mulheres estão diminuindo. Se todo homem é um estuprador em potencial para uma mulher, por que um relacionamento com um homem seria algo desejável? Se para um homem, a qualquer momento, ele pode ser acusado injustamente, ele vai entrar numa relação. Porque não tem nada sobre feminicídio. Não tem, não vai ter. Porque não aceitamos esse termo. Vocês utilizam mulheres que estão morrendo para passar uma narrativa de esquerda cultural e impedir, inclusive, uma narrativa mais à direita de punitividade que, de fato, diminuiria os crimes contra mulheres. Feminicídios batem recorde no Brasil, na contramão do menor número de assassinatos em 13 anos, indica Anuário da Segurança. Essa é a matéria da Globo News. Agora essa matéria da Poder 360. Agora essa matéria aqui da Poder 360. Homicídios de mulheres diminuem no Brasil. Feminicídios ficam estáveis. Ou seja, os feminicídios ou eles ficam estáveis ou eles aumentam. Mas por que eles aumentam? Porque eles estão sendo mais notificados. Porque as mortes violentas contra mulheres estão diminuindo. Então eles pegaram um crime que não era tipificado, inventaram essa tipificação legal e começaram a incluir, ano após ano, mais pessoas, mais mortes violentas de mulheres dentro dessa estatística. Sim. Um caso que aconteceu, que é bizarro, foi um mendigo, um homeless, não vou lembrar exatamente o que ele era, enfim, era um homeless, que mata uma garota no meio da rua porque ia roubá-la. Isso se chama latrocínio, né? Entretanto, foi enquadrado como feminicídio, porque falaram que ele só fez isso com ela pela condição dela ser mulher, né? Ele é um homeless, provavelmente drogado, que foi roubá-la e acabou a matando. E isso é enquadrado como feminicídio. Isso parece crível? Parece honesto? Esse enquadramento? Óbvio que não. Ela morreu pela condição dela de mulher? Não. Ela morreu pela condição dele. Não pela condição dela. Ela morreu, na verdade, pela falta de punitividade na sociedade que permite que esse cara viva em um ambiente onde ele saiba que possa cometer esse tipo de crime sem ser punido. Que é justamente onde o Renan Santos quer agir. Sim. E onde elas são contrárias. E vamos continuar aqui, porque tem um ponto que eu acho que ela vai falar sobre o livro amarelo. Mas antes disso, eu só queria finalizar o take dizendo que a gente tem que começar a disputar mais essa narrativa. Na verdade, eu queria te perguntar isso. Eu ia perguntar em off, mas vamos aproveitar que a gente tá em live mesmo. E falar, cara, a gente deixou a esquerda nadar de braçada demais nesse tema sozinha. Porque existe toda uma demora burocrática de adaptação do Estado pra fazer com que a tipificação legal vá pegando ano após ano. As delegacias, os BOs, tudo rola uma grande transição. E aí essa transição fez com que os números de feminicídios aumentassem, porque eles eram simplesmente crimes normais que já aconteciam, estavam descendo, que estavam sendo cada vez mais classificados como feminicídio. Sim. Essa é a realidade que as matérias da Globo não te mostram. E por que eles fazem isso? Porque eles querem utilizar um tipo de pânico moral em cima de um aumento que não está acontecendo para vender algum tipo de narrativa como censura da rede social, controle comportamental de homens, controle de narrativa política. Sim. E na parte de controle comportamental dos homens, a famosa long house, que elas estão tentando nos colocar, você pode observar muito bem. Quando você vai falar sobre os problemas os problemas da violência contra a mulher, sempre tenta fazer uma espécie de uma violência do homem pela condição de ser homem contra a mulher pela condição de ser mulher. Como se essa questão das duas condições que estão postas, né, tivessem nelas uma imanência de luta, uma imanência de disputa. É o homem que violenta a mulher por ser mulher. É a lógica do homem que aproveita-se da sua condição de homem para agredir a mulher pela condição desfavorável de ser mulher. Ou seja, há ali uma imanência própria dessa forma de ver o mundo. Que, em última instância, significa que homens e mulheres são feitos para disputa, não para a ação conjunta, né? Não à toa, nos últimos anos, nós percebemos que há uma abertura da boca do jacaré, né, um distanciamento entre as preferências políticas entre homens e mulheres, mas anterior a isso, há uma crise do relacionamento. E a crise do relacionamento se dá pela incapacidade de olhar no outro como um semelhante. Obviamente, como que uma mulher vai olhar para um cara se para ela há um patriarcado, uma espécie de machismo estrutural, uma estrutura patriarcal, onde aquele homem aproveita-se disto para violentá-la, né? Se todo homem é um estuprador em potencial para uma mulher,
Por que um relacionamento com um homem seria algo desejável? Não é? Se para um homem, a qualquer momento, ele pode ser acusado injustamente, ele vai entrar numa relação. Então você passa por uma crise de relacionamentos e, derivado disso, você tem uma crise de afastamento político entre homens e mulheres. E é por isso que quando o Renan fala, depois de famílias desestruturadas, Sim. na verdade geram feminicídio, ela fica literalmente em choque. Fica em choque. E diz que ele tá culpando as mulheres, que é a parte mais absurda da entrevista, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas esse é o take, galera. 4 mulheres morrem em média no Brasil por dia. Eu li o programa de governo do senhor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas não tem nada sobre feminicídio. Eu queria saber qual que é o plano do senhor para combater o feminicídio. Não só feminicídio, como violência contra a mulher como um todo, ele está inserido no contexto da lei de responsabilidade gerencial. O que é a lei de responsabilidade gerencial? É uma série de metas que nós vamos estabelecer. Inclusive, eu não sei se haverá tempo de a gente falar desse tema, que para mim é um tema central nosso para o enfrentamento de oligarquia, que é o sistema de metas para municípios e estados. Eu vou pegar quem está fazendo muito bem a lição de casa na questão do feminicídio e violência contra a mulher. Novamente, alguém que está apoiando o meu adversário, Flávio Bolsonaro, mas eu tenho que ser justo. Tanto o prefeito Ricardo Nunes quanto o governador Tarcísio. Mas por que não tem nada no plano do senhor? Específico? Porque isso está no sistema de metas. O senhor não acha que o feminicídio... Não, porque a maior parte das políticas são estaduais e municipais. Assim, eu vejo isso e fico me coçando aqui, cara. Me dá urticária rever essas partes, sabe? O caso da Sadi, que ela pergunta bem assim, por que não tem nada específico? Sadi, no recorde de feminicídio são 4%. Eu sei que outros partidos vão cair no bait da esquerda, porque os partidos não pensam, né? Mas nós pensamos, cara. Nós somos um partido que pensa. Nós não vamos dar centralidade nas terminologias utilizadas pela esquerda e pela imprensa brasileira, que é progressista, para falarmos sobre o plano de governo da missão. Agora, há no plano de governo da missão realmente nada sobre feminicídio, mas há agravante sobre violência contra a mulher. Que, obviamente, deve ter procurado por ChatGPT, o que tem lá. Feminicídio, não tem a palavra feminicídio. Obviamente, não utilizamos essa terminologia. E não utilizaremos, provavelmente, né? E não utilizaremos. Isso tá fora. Obrigado. Mas há ali agravante sobre a violência contra a mulher. Que é o que importa, é a punição. Ah, mas você chama isso de milkshake de morango. Sim, eu vou chamar de milkshake de morango, mas não chamarei de feminicídio. Também não vou chamar. E depois disso, eu até já tinha aceitado a terminologia em alguns momentos específicos, quando existe algum tipo de explicação sobre isso. Depois disso aqui, eu levei pro pessoal. Não vou mais falar feminicídio e vou entrar nessa porra dessa batalha, desse debate público, pra cada vez menos gente falar. Isso aqui foi uma declaração de guerra. Sim, total. Acho que a partir de agora, nossa resposta tem que ser essa. Porque não tem nada sobre feminicídio. Não tem e não vai ter. Porque não aceitamos esse termo. Nós vamos punir igualmente, e vamos punir muito quem mata mulher, quem mata criança, quem mata negro, quem mata branco. Nós vamos punir e muito. Ah, mas o cara não é reincidente. Ou o cara é reincidente. Vai ser punido. Assim, você não é reincidente, vai ser punido muito. É reincidente, você vai ser punido muito, muito, muito mais. Para que você não vá reincidir. Ponto final. É isso. É punir. E nós temos o melhor plano para punição de vagabundo no Brasil. Nenhum outro tem um plano de punição. Olha só. E quem mata a mulher? É vagabundo. Vagabundo. E quem que a esquerda defende? E nós colocamos no livro também. amarelo sobre um dos grandes problemas que há no Brasil, que é o déficit de tornozeleiras eletrônicas. Há um déficit de tornozeleira eletrônica no Brasil. Explique. Basicamente, o que acontece? Existem muitas pessoas que agrediram mulheres, pessoas que roubaram e conseguiram uma condicional, estão fora da cadeia. Mas tem que cumprir uma série de medidas restritivas. Porém, o Estado brasileiro não dispõe de tornozeleiras eletrônicas, dispositivos eletrônicos para acompanhar onde essas pessoas vão, o que fazem, etc. Não há capacidade do Estado, capacidade há. O que não há é material suficiente para que todos aqueles que estão nessa condição de condicional possam ser acompanhados por tornozeleira. Mas as mulheres que dizem se importar com feminicídio não falam sobre isso. Mas nós Elas falamos. falam sobre censura nas redes sociais, Sim, obviamente. sobre deixar o comportamento masculino mais desconstruído. E é sobre isso que elas usam o feminicídio. O que vocês fazem é feio pra caralho. Vocês utilizam mulheres que estão morrendo pra passar uma narrativa de esquerda cultural
impedir, inclusive, uma narrativa mais à direita de punitividade que, de fato, diminuiria os crimes contra mulheres. Perfeitamente. Perfeitamente. E nós falamos sobre isso no Livro Amarelo. Colocamos lá sobre esse déficit e o problema que isso causa, e inclusive, obviamente, citamos as mulheres. As mulheres se sentem inseguras quanto a isso. As mulheres são as que mais se sentem inseguras para poder andar à noite, né? E é por isso que temos planos contra a questão do assalto, por exemplo, e com vários agravantes. Mas Então, não, tudo bem. É só porque, por exemplo, as mulheres, elas são mais... existe como posso falar? Se fôssemos colocar por gênero manchas de crime, né? As mulheres têm uma mancha maior de crimes de roubo, como, por exemplo, roubam mais mulheres do que homens. Porque, obviamente, porque o cara vai ver uma mulher na avaliação rua... de risco. Avaliação de risco. Pô, sem arma, você pode roubar uma mulher, porra. E você vai roubar um cara, o jiu-jiteiro vai te derrubar no chão, vai quebrar você, acabou. Então, avaliação de risco. O cara olhou, vai roubar. Isso estará agravado, até porque nós colocamos lá o agravante de roubo de celular, né? Então, assim, porque roubar celular hoje em dia não é mais roubar só um celular, não é mais um objeto qualquer. Você tá roubando cartão de celular, conta de banco, documentos, você tá roubando a vida do trabalho. Né? Sim. Então, para que isso não possa ocorrer de qualquer modo, ali há, inclusive, o agravante sobre roubo de mulheres nessas situações. A nossa questão é muito simples, vamos punir, prender, e se o cara resistir, matar. Ponto final. Não, mas não pode. Como assim prender e matar? E aí vem uma coisa assim, mas como que você vai mudar culturalmente e tal? Cara, Renan Santos está concorrendo para presidente da República, não para guia espiritual da nação. Né? O Renan não está numa eleição para ser Buda do Brasil. Ele está em uma eleição para ser presidente da República. Então, essa coisa de como que você vai mudar a cultura machista do Brasil, não sei. Eu vou prender e matar quem agir mal. Mas a pessoa faz uma piada machista. Não merece ser presa por isso. Mas a pessoa é culturalmente machista. É uma pena. O que a gente pode fazer? Isso é uma pauta de governo, né? Assim, culturalmente, Renan Santos não disputa para ser Buda do Brasil. Só que tem um problema, Orlando. O feminicídio, ele tá sendo muito poderoso, tá sendo uma das maiores armas aí da esquerda ultimamente, porque ele vem com a premissa de que se você cria a tipificação feminicídio, você se importa mais com mulheres, e essa é a única maneira de resolver o problema. Sim. Não é a única maneira de resolver o problema, a gente já tem as armas e os argumentos pra disputar esse cenário, mas a gente não disputa o cenário de parecer que a gente se importa mais com as mulheres do que a esquerda, do que eles. Então a gente tem que entrar nesse campo, só que entrar não de uma maneira esquerdista, entrar de uma maneira que funcione para as mulheres perceberem que o que nós falamos está correto e que nós nos importamos com elas. Porque, cara, eu tenho namorada, eu tenho mãe, eu tenho mulher, eu não quero que elas sejam assaltadas, não quero que elas sejam perseguidas. Transportes públicos, mulheres são abusadas nos ônibus, sabe? Essas coisas, elas são de fato pautas de Estado. E a gente também se importa com isso. Só que talvez valha uma autocrítica de fazer parecer na comunicação que nós agimos perante a isso. Fala, web amigo. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.